O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes, tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés. Estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu a voz: Este é o meu filho amado, escutai-o o que ele diz. E de repente, olhando à sua volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Segundo domingo do tempo da Quaresma, domingo da transfiguração do Senhor. Esse tempo que nós vivemos, tempo de Quaresma, é um tempo de conversão, para que a gente trabalhe a nossa conversão, para que a gente caminhe na direção de Deus, para que a gente tome decisões na vida da gente. E aí esse texto do Evangelho da Transfiguração, Jesus escolhe seus discípulos, 3 dos seus apóstolos, e leva eles para um alto monte, para uma alta montanha, e lá se transfigura. É uma forma de conversão, ele se transforma. Vamos lembrar que no domingo anterior, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para onde? Para onde que foi domingo passado? Para o deserto. Agora ele vai do deserto para a montanha. Esse é o caminho nosso, é o nosso caminho. O caminho da Escritura é o caminho que a gente faz. Nós saímos do deserto, vamos para o deserto, nos preparamos e vamos para a montanha, para o alto, para a eternidade. Passamos pelo deserto da vida, pelas dificuldades, mas vamos para o alto. O Senhor Jesus se transfigura diante dos seus discípulos, ele se transforma diante dos discípulos. E os discípulos não conseguem nem olhar para ele, de tão branco que ele fica, a imagem do Senhor. Mas aí vem sobre os discípulos uma nuvem, e a nuvem encobre os discípulos, e a voz que sai dessa nuvem diz uma coisa. Vocês conseguem lembrar o que essa voz disse? Este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Vamos dizer juntos? Escutai o que ele diz. Escutai o que ele diz. Esse é o primeiro versículo bíblico para nós levarmos para casa hoje. Escutai o que ele diz. Porque nós estamos vivendo o tempo da Quaresma, é um tempo oportuno de oração, de jejum, de caridade, para nessas coisas todas escutarmos as palavras de Deus, escutarmos o que o Senhor diz. E a escutar, a gente ouve, né? Entra pelo ouvidinho, mas escutar o Senhor é trazer para o coração, porque muitas vezes nós ouvimos, mas não deixamos chegar no coração. Ouvimos, mas não escutamos, escutamos, mas não ouvimos. E muitas vezes, muitos de nós, eu e você, corremos o risco de estarmos ouvindo o Senhor, mas não deixarmos chegar no coração. E às vezes nós não queremos. Por quê? Por que isso? Porque às vezes ouvir o que o Senhor diz implica em praticar. E às vezes a gente vai ouvir o Senhor dizer algumas coisas que nós não queremos mudar. O Senhor vai dizer para a gente amar, e a gente não está com vontade de amar. Vai dizer para perdoar, e a gente tem uma pessoa que a gente odeia e não quer perdoar de jeito nenhum. A palavra de Deus, ela nos constrange, porque ela vai fazer com que a gente tenha que tomar decisões. Vejamos a primeira leitura.
livro do Gênesis, lá no comecinho da Escritura Sagrada. Livro do Gênesis, capítulo 22. Havia um homem, Abraão, que escutava Deus. E uma vez ele estava na sua terrinha, no lugar onde ele morava, chamava Ur, na Caldeia, e Deus falou para ele assim: Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão não sabia para onde ia, mas como ele escutou Deus, deixou chegar no coração, ele teve que ser o quê? Começa com O, termina com obediente. Obediente. Quando a gente ouve a palavra, tem que ser obediente. Então ele ouviu e se pôs a caminho dessa cidade. Agora o que Deus faz com Abraão? Deus promete para Abraão. Abraão já é velhinho, a esposa dele é velhinha, ela é estéril, eles não têm filhos, se sentem amaldiçoados, porque naquela época era considerado uma grande maldição não ter filhos. E Deus fala para Abraão assim: vou te dar uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, quantas areias da praia. A mulher do Abraão olhou assim: meu Senhor, como é que eu vou dar conta de parir essa criançada toda? Ela olhou para o céu, não tinha energia elétrica, aquele céu todo estrelado. Ela pensou: Senhor. Não entenderam como seria. Já eram velhinhos, estéril e esposa, mas Deus prometeu, e Abraão trouxe para o coração a promessa de Deus, e nasceu um menino. Ele chamou de Isaque, que significa filho da promessa, que é alegria, a alegria de Deus. Chamou o menino de alegria, de filho da promessa. Batizou o menino com esse nome, Isaque. Agora, passado alguns aninhos, poucos anos, o menino vai crescendo. O Deus que deu para Abraão esse filho, fala para Abraão: toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto sobre o monte que eu vou te indicar. Como é que fica a cabeça daquele homem? Deus promete para ele uma descendência numerosa quanto as estrelas do céu e as areias do mar. Nasce Isaque, ele chama de alegria, chama de promessa de Deus o filho. Agora Deus que deu está pedindo para ele ofertar esse filho. Por isso é que muitos de nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Por isso é que muitos de nós escutamos, mas não trazemos para o coração. Porque Ele nos dá, mas às vezes Ele vai nos pedir. Pede uma renúncia, pede que a gente tome uma decisão. A gente gosta muito de ouvir quando Ele diz: vou te dar uma descendência do tamanho das areias da praia, tão numerosa quanto... Agora traz o teu filho Isaque e me oferece. E Deus pede quando a gente ouve. Por isso é que muitos de nós viemos, sentamos no banquinho, cantamos, o padre pede: vamos cantar junto, vamos soltar a voz, vamos rezar, vamos fazer. Agora é quaresma, tempo de jejum, de penitência, de abstinência, é tempo de participar da missa, é tempo de, tem que trazer as crianças para assinar o livro. E a gente, quando era promessa eu gostava, agora Deus está pedindo. Por isso é que muitos de nós vamos num tempo, mas não vamos no outro. Deus pediu, e aí Abraão escutava a palavra. O que ele fez? Pegou o menino Isaque, pegou a lenha do holocausto. Também nós precisamos contextualizar, né, filhos? Nessa época era uma época onde as pessoas, para pedir perdão dos pecados, faziam a oferta dos sacrifícios. Os holocaustos era a oferta das ovelhas, dos carneiros, dos cordeiros. Se ofertava o cordeiro. Tanto que aí depois, quando vem o Senhor Jesus Cristo, é a oferta de Deus pelos nossos pecados. Então Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. E depois disso ninguém mais oferece sacrifício animal ou vegetal. Nosso sacrifício é a nossa alma penitente, é o nosso coração contrito. Mas naquela época era normal. Tanto que eles vão subindo a montanha, o Monte Moriá, vão levar lenha para o sacrifício. O Abraão já é velhinho. Quem é que vai carregar a lenha? O Isaque. Os dois estão subindo o monte. O Abraão é velhinho, o Isaque está levando a lenha onde ele vai ser sacrificado. O que é que isso nos recorda? O Cristo, que subiu o Monte Calvário carregando o lenho da sua cruz. É uma prefiguração do Cristo, da oferta do Cristo. E o Isaque vai subindo aquela montanha carregando a lenha nas costas, onde ele vai ser sacrificado. E ele olha para o pai e ele pergunta: papai, onde está o cordeiro que nós vamos sacrificar? E Abraão responde: Deus proverá. E eles foram e chegaram no local para colocar.
para colocar o menininho Isaque. Quando ele colocou, Abraão pôs a lenha sobre o altar de pedras, amarrou o menininho, Deus enviou um anjo, e o anjo disse: não estendas a mão contra o teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso no espinheiro pelos chifres, e foi buscá-lo para o holocausto. Como é que Abraão fez essa experiência? Porque ele acreditou na palavra de Deus, ouviu e atendeu. Então, quando Deus percebeu a verdadeira fé de Abraão: não precisas fazer mal contra esse menino, agora eu sei que tu me temes, porque não me negastes o teu filho. Abraão ergue os olhos e vê o cordeiro preso nos chifres, pelos chifres no espinheiro. Por quê? Porque Deus proverá. Então Abraão recebeu essa promessa do Senhor. Por quê? Porque ele foi fiel ao Senhor. Veja, filhos, às vezes Deus nos dá e Ele nos pede em algum momento. Se nós não temos essa confiança em Deus, de que Deus proverá, se nós não ouvimos no nosso coração, como é que a gente vai resistir, filhos amados? Um Deus que às vezes nos dá um filho, porque a lógica é que os filhos sepultem seus pais, não é essa a lógica? Mas às vezes a lógica é invertida, e os pais sepultam os filhos. E aí só consegue entender essa dor quem passa por ela. Agora, quem passou por essa dor e não tem Deus, ela fica muito mais insuportável, porque a gente vai entender que aquele filho é o Isaque que a gente ofereceu. Deus nos deu, Deus pediu de volta, eu tenho que entregar para Ele, se eu ouço a palavra. Às vezes os nossos Isaques são prosperidade financeira. Deus vai me dando riqueza, prosperidade financeira, me torno um grande empresário, compro helicópteros, casa no campo, campos, fazendas, sítios, gado. De repente eu perco tudo. E aí, se eu não entendo que Deus proverá, eu enlouqueço. Posso tirar minha vida, posso tirar a vida de outras pessoas. Às vezes o Senhor Deus me pede, como pediu para Abraão: sai da tua terra. Quantos de nós saímos das nossas terras e viemos para outras terras, ouvindo a voz de Deus? E às vezes nós já estamos estabelecidos nessa terra, e às vezes Deus pede para a gente para voltarmos para uma outra terra, ou para irmos para a terra que nós saímos. Às vezes Deus nos pede o Isaque da saúde. Nos deu saúde, fomos crianças saudáveis, crescemos fortes e brincávamos e subíamos montanha, trepávamos nas árvores, e de repente adoecemos do nada. Deus nos deu saúde, agora Ele nos pede o Isaque da saúde. Como entender? Abraão não entendia, mas ele trazia para o coração. Veja como confirma a palavra, o texto da segunda leitura. A liturgia ela é belíssima, são 2000 anos, filhos, 2000 anos desse pãozinho que nos alimenta todos os dias. A igreja não brinca, o Espírito inspira, e a igreja, a liturgia, ela se completa. Aí nós chegamos na segunda leitura, que é a carta que São Paulo escreve aos Romanos. Primeira leitura, Gênesis, Antigo Testamento. Segunda leitura, Paulo aos Romanos, é Novo Testamento. Paulo diz para a gente assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando eu consigo entender, filho, essa grande graça, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí a palavra se completa, ela não fica pela metade. Isso aqui é a experiência de quem viveu, por isso que eles falam para a gente. Eles não é história da corachinha, não é conto, não é fábula, não é uma fantasia, viveu isso, por isso ele pode transmitir com essa verdade toda. E ele diz, olha, Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como então não nos daria tudo junto com esse filho? O Deus que não poupa o seu filho, entrega o seu filho por amor de nós, como não daria tudo mais? Claro, nas nossas fraquezas, nos nossos sacrifícios, para poder se transfigurar, se converter, o Senhor teve que subir a montanha. Nós temos que subir, temos que nos elevar, temos que caminhar. Para ressuscitar, Ele teve que passar pela morte. Para que a gente também tenha as vitórias, as conquistas, temos que passar pelo trabalho, pela dor. E entender que Deus dá, Deus pede. Entender que Deus proverá. Entender que precisamos ouvir o que o Senhor diz. Entender que se Deus é por nós, este é o meu filho muito amado. Este é o meu filho muito amado.
Deus proverá. Deus. Se Deus é por nós, filhos, como é bom a gente gravar alguns versículos bíblicos, viu? Para nas vicissitudes da vida, nas lutas do dia a dia, a gente ter essa arma. A palavra de Deus é uma espada que corta. E a gente está diante de uma dificuldade, e a gente diz diante daquela dor: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus proverá. Escutai o que meu filho diz. Então eu vou tomar uma decisão, eu vou ouvir Deus primeiro, vou rezar primeiro. E aí a gente chega, filhos amados, nessa beleza do salmo de hoje. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus. O que isso parece ser para você? O que o salmista parece estar dizendo? Quando ele diz andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, está parecendo o que para você? Isso parece ser um sentimento? Isso parece ser uma viagem, uma holocubração? Ou isso parece ser uma decisão? Parece ser o quê? Decisão. Eu tomo a decisão de andar na presença de Deus. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Todos os dias vão aparecer para mim oportunidades, a cada dia. E eu vou ter que tomar a decisão todo dia, renovar essa decisão de andar na presença de Deus. Porque todos os dias virão convites, todos os dias virão propostas, todos os dias eu serei posto diante de pelo menos 2 caminhos. Todos os dias eu poderei escolher ir por um ou ir por outro. O que o salmista decide? Ele decide, é uma decisão livre, decisão da liberdade que Deus lhe dá. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. O Senhor Deus nos faz seus filhos. Eu e você somos filhos de Deus. E nós somos o que de Deus? Imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus. Deus é totalmente livre, então Ele dá para você liberdade. Mesmo que você possa usar essa liberdade para afastar-se de Deus, para ir para longe do Senhor, mas Ele não tira a tua liberdade para Ele não te tirar a semelhança com Ele. Tu é imagem e semelhança de Deus, totalmente livre, totalmente amor, totalmente perdão, totalmente bênção, totalmente livre. E a sua liberdade você pode escolher para se afastar de Deus. Ele vai ficar triste, mas Ele não vai proibir você, porque você é imagem e semelhança de Deus. O salmista usa essa liberdade para escolher andar na presença de Deus. Você está vivendo um tempo oportuno de tomada de decisão, de escolher na presença de quem que você quer caminhar. Lembra que se nós colocamos diante de nós a palavra de Deus, é possível que em alguns momentos o Senhor nos peça Isaac, o nosso Isaac. Mas se a gente anda na presença de Deus, a gente vai lembrar sempre, Deus proverá. E vamos lembrar sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? O salmista diz assim, ó: guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento da minha vida. Quantas vezes eu e você também já repetimos isso? O sofrimento da minha vida é demais. Mas a gente guardou a fé. Muitas pessoas diante do sofrimento abandonam a fé, abandonam Deus, abandonam o caminho. E tem gente que diante do sofrimento renega Deus. A palavra de Deus, ela é incansável em mostrar personagens que mesmo na dor continuaram na presença do Senhor. Jó, por exemplo, é um livro belíssimo para a gente ler na Sagrada Escritura. Perde tudo, mas continua louvando a Deus. Quantos e quantos entregaram o que tinham? Abraão vai entregar o seu Isaac. Andarei na presença de Deus, guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida, mesmo sofrendo, porque a gente lembra, Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou por amor de nós. O sofrimento da minha vida é grande, mas sem Deus ele é muito maior. E aí eu entendo que eu estou entregando para Deus, eu não sei qual que é, mas eu entendo que é de Deus, se eu ando na presença de Deus. Eis que sou o vosso servo, por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Não é mais o sacrifício humano do Isaac, o sacrifício animal do cordeiro. Nosso sacrifício agora é o sacrifício do louvor. O salmista diz, vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido,
nos átrios da casa do Senhor. A gente vem aqui, a igreja, para cumprir as nossas promessas, para oferecer o nosso sacrifício de louvor. Isso aqui, essa igreja lotada de gente, é o átrio da casa do Senhor. Como é bom nós nos reunirmos aqui, na presença dos nossos irmãos, diz o salmista, que a gente vem nos átrios do Senhor para louvar, para bendizer, para agradecer a Deus, para cumprir nossas promessas, para dizer que nós temos um Deus. A gente vem para dizer: andarei na presença de Deus. E aqui nós oferecemos o nosso sacrifício de louvor, o sacrifício da sua horinha. Você saiu de casa, se arrumou, se penteou, passou batom, passou rouge, passou queratina no cabelo e veio para a igreja, para estar como Senhor, na casa de Deus, para louvar e para bendizer o Senhor. Aqui é o átrio do Senhor, você está com os seus irmãos, vem louvar, você reza para Deus em casa, mas aqui nós cumprimos a graça da palavra. Aqui eu vejo que tem outras pessoas que também acreditam que se Deus é por nós, quem será contra nós, que também acreditam que Deus proverá. Aqui eu estou junto com outras pessoas que, como eu, viemos para ouvir o que Ele diz. Aqui a gente acredita na bênção, na graça de Deus, e aqui a gente renova a nossa força e a nossa decisão: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Filhos amados, tempo de quaresma, tempo de renovar essa decisão, tempo de nós fazermos sim, mais do que no resto do ano, nosso jejum, mais do que no resto do ano nos esforçarmos na nossa oração, mais do que no resto do ano nos praticarmos na caridade. Sim, o ano todo é para fazer caridade, o ano todo oração, o ano todo jejum, mas a igreja nos dá um tempo oportuno, junto com Cristo no seu deserto, para depois do deserto, subirmos a montanha, o Monte Tabor da Transfiguração. Então nós vamos para casa hoje com essa força bíblica. Este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Repitamos, por favor. Andarei na presença de Deus. Deus proverá. Agora com toda a força, para fechar com chave de ouro, para fazer esse teto tremer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus, aleluia. Que a palavra de Deus, filhos amados, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.